programa de hoje, vamos conversar com o deputado federal pelo PT de Minas Gerais, ele que já foi, inclusive, autor, né, de uma lei importantíssima, lei da transparência, que é o deputado Reginaldo Lopes. O deputado Reginaldo Lopes, ele, inclusive, é atualmente o vice-líder do governo Lula no Congresso Nacional. Seja bem-vindo, deputado Reginaldo Lopes, ao nosso Espaço Cidadão. Eu que agradeço, Robson Carvalho, por esta oportunidade, dialogar, trocar ideias e saberes com a nossa gente. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, deputado. É um prazer tê-lo conosco. E eu inicio a nossa entrevista com o nosso tema importante, que é falar sobre governabilidade, a construção da base de apoio ao presidente Lula, tanto no Senado, que não é o seu caso, mas também especialmente na Câmara Federal. Eu gostaria de uma palavra inicial do deputado a respeito de como o governo chega e em que situação está hoje, em meados de fevereiro. Na minha opinião, tanto na Câmara como no Senado, o nosso governo, o nosso partido, acertaram na tática e na estratégia de reeleição, tanto do presidente Arthur Lira, que tem demonstrado ser um presidente extremamente colaborativo com a agenda eleita no dia 30 de outubro, comandado pelo presidente Lula, como também a reeleição do senador Rodrigo Pacheco. É bom lembrar que a nossa bancada de esquerda na Câmara dos Deputados, centro-esquerda, ela compõe com 128 deputados. Portanto, um governo democrático popular que foi contratado nas urnas no dia 30 de outubro tem a obrigação de construir a governabilidade. E esta obrigação de construir a governabilidade, dentro desse cenário de 128 deputados, resta a capacidade, a habilidade política e a obrigação política de garantir que o que foi contratado possa ser executado, implementado, de construir esta chamada frente ampla. Quando você fala em frente ampla, quando nós falamos em frente ampla, nós estamos dizendo que é uma frente ampla para garantir a governabilidade do programa eleito, contratado nas urnas no dia 30 de outubro. E não o contrário. Um governo democrático popular que presta contas ao seu povo, que tem a obrigação de reorganizar o Brasil, de defender a democracia e de fazer uma agenda de futuro, ele tem que construir uma frente para esse programa e não para o programa da frente. Então, este é o grande debate que está colocado. Perfeito. E, numericamente, o deputado Reginaldo Lopes pode falar algo a respeito de como é que se encontra essa base, ou esse número vai sofrer algum tipo de variação de acordo com o tema que for colocado para o Congresso votar, né, e até pelo conhecimento que, mesmo não sendo senador, é deputado, mas também tem um conhecimento de como as coisas funcionam no Congresso e também é líder, é vice-líder do governo no Congresso. Então, como é que está mais ou menos digamos, numericamente, essa correlação de forças? Olha, Robson, o centro da política brasileira, eles comportam de acordo as propostas, geralmente, são muito governistas do ponto de vista do dia a dia, né, da execução orçamentária, dos programas para o povo brasileiro, e às vezes tem dificuldade em matérias mais ideológicas. Então, nesse sentido, a base na Câmara, como também no Senado, acredito não ser diferente, ela sofre algumas variações. E é importante que naquela pauta mais delicada, o governo tem que ter mais habilidade para negociar cada votação. Eu posso dar exemplo na PEC da transição, por exemplo. Eu tive a oportunidade de conduzir, eu fui o líder da bancada no ano de 2022, desse ano de resistência, travessia, que a gente construiu a esperança com a eleição do presidente Lula.
No processo de votação da PEC do Bolsa Família, da PEC da transição, para o texto principal, nós atingimos 320, 330 votos e tivemos dificuldade em outras matérias, mas conseguimos ampliar, por exemplo, trazendo os republicanos para votar na matéria que nós desconstitucionalizamos as regras fiscais. Qualquer lugar do mundo, em democracias consolidadas, as regras fiscais não são constitucionalizadas, são regras complementares. Então, nós voltamos, inclusive, ao texto original, que não tinha previsão em relação à PEC, a PEC não, que não tinha previsão constitucional em relação às regras fiscais no Brasil. Portanto, nós conseguimos esse avanço. Então, Robson, eu estava falando que na votação da PEC do Bolsa Família, por exemplo, quando teve um destaque para desconstitucionalizar as regras fiscais, nós buscamos ampliar a base para dar segurança no processo de votação e conseguimos o apoio dos republicanos e atingimos aí uma votação histórica de 366 votos para desconstitucionalizar as regras fiscais, porque é assim também no mundo todo. Regras fiscais não são constitucionalizadas, são reguladas por lei complementar. Então, o nosso grande desafio agora, no ano de 2023, evidente, é perceber aqueles assuntos que têm maior resistência, buscar maiores alianças na perspectiva de aprovação. Nós vamos ter pela frente 2 grandes testes, vamos dizer assim, da base de governabilidade, porque o ano de 2023, praticamente, ele foi viabilizado pela PEC do Bolsa Família. Nós conseguimos aí quase 200 bilhões, né? Excepcionalizamos das regras fiscais atual e conseguimos garantir o Bolsa Família, né, de R$ 600 permanente, e também consolidar o programa de R$ 150 para as crianças menores de 6 anos, também como uma renda extra, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo, nós conseguimos recompor em 75 bilhões vários recursos das políticas públicas de diversos ministérios, começando pela infraestrutura, nos transportes, né? A nossa infraestrutura está toda destruída, as rodovias, nós colocamos lá 18 bilhões, tinha um menor investimento desde 2002. Também conseguimos repor o recurso da educação, que tinha o menor recurso desde 2010, mais 12 bilhões de reais em todas as áreas, na merenda escolar, a pós-graduação, que permitiu aí o reajuste das bolsas dos estudantes, CNPq, seja de iniciação científica, seja da formação profissional de educadores, mestrado, doutorado, né? Então, nós ampliamos aí e corrigimos o apoio aos estudantes. Como também corrigimos o custeio da creche até a pós-graduação em 12 bilhões de reais. Também conseguimos repor 22 bilhões e meio na saúde, também tanto na atenção primária, secundária, né, na alta complexidade, lançamos o programa de cirurgias eletivas, que era um gargalo enorme aí, represado pela pandemia, né, doenças que estavam se tornando crônicas para o povo brasileiro. Também fizemos aí uma recomposição de recursos na política de tratamento, de enfrentamento ao câncer, da radioterapia, da oncologia. Retomamos o nosso projeto de vacinação, né? Nosso Zé Gotinha, em uma campanha para acertar o calendário de vacinação das nossas crianças. E fizemos aí uma recomposição também na área da cultura, com 4, poucos bilhões de reais. Recriamos os ministérios temáticos, né, setoriais, tão importantes para a nossa gente, né, para dar o lugar de fala, o lugar da representatividade da mulher, dos negros, dos indígenas. Então, fizemos aí toda uma reorganização dos ministérios, alocando recursos, colocamos mais recursos, inclusive, nas Forças Armadas, ou seja, fizemos toda uma reposição, garantimos recursos para a valorização do salário mínimo com ganho real, né? Vai ser anunciado pelo presidente Lula no dia 1º de maio, com R$ 320. Conseguimos colocar recurso aí para fazer o programa Desenrola, né? Que vai aí
renegociar a dívida de 100 milhões de brasileiros e brasileiras, né? Tirar esses brasileiros da ciranda financeira, da exploração, das altas taxas de juros que é praticado pelo mercado de varejo, de crédito, que é um absurdo, é um roubo completo, né, em relação aos mais pobres, e conseguimos colocar recursos para Minha Casa Minha Vida na casa de 10 bilhões de reais, né, garantindo aí. Colocamos recursos até para enfrentamento aos desastres, tinha 25 mil reais, colocamos mais 1 bilhão e pouco, ainda é muito pouco, em especial numa política de prevenção. Nós não podemos perder vida porque tem chuva. É um absurdo morrer gente porque choveu. Então, nós temos aí um grande desafio. Então, o ano de 2023, praticamente, ele foi viabilizado pela PEC da transição, um fato histórico, um fato inédito. Né? Nós começamos a governar o Brasil 2 meses antes da nossa obrigatoriedade. Né? O Pelo governo abandono Bolsonaro literal do entregou, poder, né? abandonou. O governo abandonou o país, agora depois fugiu do Brasil, e nós conseguimos ali, mesmo sem estar sentado na cadeira de presidente da República, o presidente Lula conseguiu articular e votar essa PEC da transição. Então, agora para o ano 2023, os 2 grandes testes, na minha opinião, essa nova âncora fiscal, né, qual é a política fiscal do país, que é fundamental ter uma regra para dar previsibilidade, dar confiança, credibilidade, para atrair novos investidores, seja interno, externo. Né? Essa previsibilidade é fundamental. Mas, no conceito do século XXI, é preciso combinar a responsabilidade fiscal com a responsabilidade social. Nós precisamos de uma nova âncora fiscal que tenha sustentabilidade. Né? Não adianta fazer uma âncora fiscal, falar que juras de amor para essa âncora fiscal, vender isso para o mercado, para a sociedade brasileira e para todos e todas, mas, na verdade, a cada 6 meses o governo Bolsonaro alterou a regra fiscal, porque era uma regra insustentável, incompatível com o desafio da universalização da política de saúde, da política de educação, da política social do Brasil. Então, nós queremos construir essa nova âncora fiscal mais moderna, né? Uma âncora fiscal capaz de trazer também os desafios sociais do país. Só teríamos responsabilidade fiscal se, de fato, tiver um país que não deixa nenhum brasileiro, nenhuma brasileira para trás. Dar a essa âncora fiscal sustentabilidade social. E E esse é um também, problema. por último, Antes de falar do segundo ponto, né, que é importantíssimo, imagina até que seja a reforma tributária, mas deixar claro, né, a importância de todos esses programas que foram reativados e incrementados ao longo do tempo, além do impacto social, né, fundamental, também nós temos um impacto muito positivo na própria economia, porque é um dinheiro que acaba circulando, que estava represado, né, durante muito tempo e indo só para superávit primário, para banco, para pagar juros da dívida, né? Então, na verdade, esse dinheiro também precisa circular nas mãos dos brasileiros e também, como o deputado Reginaldo Lopes falou agora, concordo realmente, de que essa nova âncora fiscal ela não pode deixar, de fato, nenhum brasileiro para trás, né? Do que adianta você estar tudo muito bem com um setor, aliás, do mercado, muitas vezes o setor até rentista, e como é que fica a situação de quem está passando fome numa situação que cresceu assustadoramente no Brasil. Então, realmente, são considerações importantes que o deputado colocou, e aí eu peço que fale agora qual o segundo grande desafio que virá, o grande teste que virá para o governo no Congresso Nacional, né? Talvez seja, acho que antecipando aqui seu pensamento, a reforma tributária. Robson, na verdade, a reforma tributária é um debate, um desejo da sociedade desde a redemocratização. É bom lembrar que, na redemocratização, nós não fizemos uma reforma tributária, apenas incluímos no ICM o S, os serviços, né? E não teve nenhuma simplificação, modernização do sistema tributário. E olha que, naquela época, em 88, o último país a simplificar os seus tributos sobre consumo, chamado tributação indireta, foi a Itália, e tinha feito isso em 1973, há 50 anos atrás. Então, em 88, já justificava uma reforma tributária que pudesse tratar o imposto sobre consumo de maneira mais simplificada, porque hoje nós temos aí umas dezenas de imposto sobre consumo e, nos estados, mais de 40 alíquotas diferenciadas sobre ICMS, o que cria uma confusão,
dá insegurança jurídica a todos, né? A quem compra, em especial, o mais pobre, ele é roubado, porque ele é taxado mais de 50% indiretamente, né? E os mais pobres, de menor poder econômico, eles consomem 100% dos seus recursos, da sua renda, né? Aqueles que ganham até 2 salários mínimos, eles consomem 100% do seu recurso no consumo, no dia a dia, e são extremamente penalizados. Os mais ricos não, porque gasta 0,5%, 1%, 2% da sua renda no consumo. Então, nós temos um pior imposto do mundo. Na verdade, nós temos 2 piores impostos do mundo no nosso sistema tributário. Um que tributa exageradamente o consumo, né? Ou seja, no Japão, a taxa, o imposto sobre consumação, o IVA, o valor agregado deles é 10%. Na OCDE, a média é 17%. Nos Estados Unidos é 15%. Então, nós estamos falando do Brasil de mais de 50%. Então, a ideia nossa Taxa é muito unificar. forte o consumo, né? Que atinge o É, pobre, o rico, classe média. Mas, por exemplo, às vezes, quando a gente tem a situação de que nas empresas o empresário vai realizar lucros, né? Vai tirar uma parte do que foi o lucro, nessa realização de lucros e dividendos, ele não paga nenhum centavo de imposto, né? na verdade, o mundo mais civilizado, eles arrecadam mais entre a renda e o patrimônio e menos sobre o consumo, né? O Brasil inverteu, arrecada muito exageradamente no tributo de consumo e pouco na renda e patrimônio. Então, o Brasil não tem uma carga tributária alta. Comparado com os 34 países mais ricos do mundo, da OCDE, os 34, o Brasil está na média inferior, uns 10 pontos a menos, 10% a menos de imposto global, ou seja, 40, 32. O país da OCDE é 42, 40 na média. O problema do Brasil é que a nossa carga tributária ela é indireta, regressiva e injusta. Ela é muito recessiva, ou seja, ela tributa os mais pobres, porque ela tributa o consumo. Então, o que nós precisamos de fazer é uma reforma tributária neutra, mas que tenha capacidade de combater a sonegação, porque se a sonegação é alta, acaba que a carga tributária fica alta para alguns, então você tem que reduzir a sonegação para reduzir a carga tributária, tem que deslocar também a incidência tributária. Ao invés de tributar o consumo, deslocar para tributar renda e patrimônio. Então, é um processo. Então, nesse sentido, nós vamos começar pela Câmara dos Deputados a reforma tributária. Nós vamos tratar a reforma em 2 etapas. A primeira etapa, que já é muito positivo, que é unificar a tributação de impostos sobre consumos, impostos indiretos, e criar um único imposto, que é o imposto ao valor agregado, né, que estamos prevendo aí uma alíquota de 25%. Ainda muito alta, mas é uma transição. Eu acho que no processo nós podemos reduzir. Mas dentro da alíquota de 25%, nós podemos fazer a alíquota diferenciada para a saúde, para a educação, que penaliza a classe média, o assalariado. Podemos fazer o cashback do povo, por exemplo. Os mais pobres, com CAD único, Bolsa Família, comprou um produto, ele tem tributo de valor agregado sobre consumo, devolver no cartão dele, no cartão do Bolsa Família, ou no cashback do povo, cashback do imposto, imediatamente o seu dinheiro. Então, é possível também, mesmo no imposto indireto, com o século XXI, a tecnologia da informação, a gente fazer um sistema progressivo, dar progressividade ao tributo indireto, ao tributo sobre consumo. Então, isso também está sendo estudado, nós estamos conversando muito com o ministro Fernando Haddad, com o coordenador da reforma tributária do governo federal, Bernardo Api. Então, nós estamos construindo essas possibilidades, né, dentro aí da reforma tributária. No segundo momento, desculpa, no segundo momento nós queremos tratar, então, da reforma dos impostos diretos, né? Aí não precisa ser emenda constitucional. Por que que na primeira etapa, quando você unifica vários impostos e o único imposto, você cria um novo imposto, um novo tributo, precisa ser por emenda constitucional. Então, nós vamos criar tanto o imposto ao valor agregado, que vai unificar aí 5 a 9 impostos federais, estaduais e municipais, como também nós vamos criar o imposto sobre imposto seletivo, né? Imposto do bem, para aqueles produtos que prejudicam a vida do ser humano ou o meio ambiente, poder ter uma alíquota aí, uma taxa específica chamada imposto seletivo. Do outro lado, nós queremos apenas modernizar. Você já tem previsão constitucional para cobrança sobre grandes heranças, para cobrar imposto de renda,
para a questão do patrimônio, então nós vamos modernizar. Então, a reforma do imposto direto, inclusive tem um projeto já aprovado na Câmara que está no Senado, que passa a cobrar lucros e dividendos. É evidente que o projeto está no Senado e precisa ser revisitado, porque ele tem erros, na minha opinião. Ele ampliou muito a isenção para o setor de lucros e dividendos, exageradamente. Ele tem uma alíquota recessiva, porque ele é 15% para todos e todas. Ele deveria ter uma alíquota progressiva, como o imposto de renda, né, começando lá, sei lá, de 5 até, sei lá, 40, não sei, 35 ou 27,5, mas precisava ter uma alíquota progressiva. Quem tem menos paga menos, quem tem E mais paga mais. quem ganha mais, quem ganha menos paga menos, e quem não ganha recebe. Essa deve ser a lógica da reforma tributária. Recebe o Bolsa Família, recebe o cashback do povo, cashback do imposto. Então, assim, nesse sentido, é importante também admitir, sabe, Robson, que nós temos o segundo pior tributo do mundo, que é tributar exageradamente a pessoa jurídica. Então, é verdade que para cobrar impostos sobre lucros e dividendos, nós precisamos também diminuir a carga tributária na empresa. O Brasil é um país que cobra imposto no investimento. Com o imposto sobre consumo, nós vamos desonerar os investimentos. Como nós vamos desonerar a exportação e vamos onerar a importação. Mas, na questão de criar o imposto, cobrar o lucro de dividendo, que cobrava antes de 95, só o Brasil e a Estônia não cobra, nós também precisamos reduzir o imposto sobre as pessoas jurídicas, o imposto corporativo. Por quê? O que acontece no Brasil? Com essa tributação de tributar exageradamente o imposto corporativo e não tributar o lucro de dividendo, as empresas não fazem novos investimentos, não fazem reinvestimento. Por quê? É melhor distribuir lucro de dividendo. Por isso criou uma situação no Brasil engraçada, né? Para dizer perversa do ponto de vista do crescimento econômico e da justiça social, que a pessoa física no Brasil é mais rica que a pessoa jurídica. Então, nós precisamos impedir isso. Então, a pessoa não recebe mais debênture, não recebe mais salário, recebe E, e, lucros de dividendo. Então, nós e precisamos muitas vezes a ajustar. empresa, e muitas vezes a empresa vai à falência, mas o empresário está rico, milionário, né? Muito rico e não pagou nada de imposto de renda. Então, alguém fala, mas já paga na pessoa jurídica. O mundo inteiro cobra na pessoa jurídica e cobra na pessoa física. Só um país não cobra na pessoa jurídica e só 2 países não cobram na pessoa física. Brasil e Estônia. Então, todos os países cobram na pessoa jurídica e cobram na pessoa física. O segredo é você ter a alíquota que promova a justiça social. Você ter a alíquota, porque justiça social só é possível se tiver justiça tributária. Não tem outro caminho nessa Sem perspectiva. O nosso dúvida. sistema, Robson, você que é um cientista político, o nosso sistema tributário ele virou uma máquina de produção de milhões de super pobres para produzir algumas centenas de bilionários. Eu diria que se fosse perguntar qual a origem das desigualdades, da extrema pobreza no Brasil, é óbvio que, primeiro, são quase 4 séculos de trabalho escravo, sem reparação histórica, e a continuidade desse modelo de não ter reparação histórica e também de não ter feito justiça é o sistema tributário, que ele é montado para produzir e dar continuidade a essas desigualdades e a produção dos super pobres. Então, eu acho que esse é o desafio enorme. É um desafio, do ponto de vista da reforma tributária, um desafio do parlamento brasileiro, é um desafio da legislatura, dessa legislatura, da Câmara e do Senado. É um desafio da sociedade brasileira, do pacto civilizatório, é um desafio do governo do presidente Lula. Então, não necessariamente é só uma matéria do governo, é uma matéria de interesse do governo, da oposição, da sociedade, do parlamento e priorizada pela primeira vez pelo presidente Lula, que ajuda muito quando o governo federal está envolvido e prioriza a reforma tributária. A âncora fiscal, aí sim, é um debate que vai envolver posições políticas, posições ideológicas, né? E de um lado o governo e do outro lado a oposição. Sem dúvida. Deputado Reginaldo Lopes, um detalhe importante, né, é tentar perceber como é que está esse clima para a aprovação dessa reforma tributária, né, que interessa a muitos, mas de uma maneira diferente, às vezes interessa a alguns empresários diferente do que interessa a setores da indústria em relação ao comércio, às vezes é interessante para os estados, mas de uma maneira diferente de como se faz a cobrança. E eu pergunto, como é que está hoje o clima da parte de um apoio dos estados que têm suas bancadas no Senado e na Câmara para aprovar essa reforma tributária, né? Porque muitos sempre levantam a preocupação de que isso pode fazer com que haja uma queda muito forte de receitas
e isso prejudicaria a condução, a gestão dos estados em particular. E também entre estados, né, aqueles que podem se beneficiar mais, aqueles que podem se perder, mesmo se fazendo a justiça tributária. Então, na minha opinião, eu acho que é a forma do ganha-ganha. Por quê? Num ambiente de insegurança jurídica e de insegurança tributária, não é fácil a economia brasileira voltar a crescer de maneira consistente, né? Ou seja, vamos continuar tendo aí sobressaltos. Cresce, depois tem recessão técnica, depois volta a crescer e se impede. Impede porque é o seguinte, o PIB brasileiro, mais de 70% é consumo de famílias. Se você tributa exageradamente o consumo, você está impedindo as famílias de ter recursos para fazer a economia crescer de maneira consistente. Do ponto de vista também dos juros, do crédito, você não ter previsibilidade, credibilidade num sistema fiscal, tributário, na regra fiscal, é impossível. A política monetária, aí o presidente Roberto Campos Neto erra, você não tem política monetária isolada da política econômica, como também não pode ter política econômica isolada da política monetária e da política fiscal. Então, é um todo, né? Tem que estar funcionando, porque senão a política monetária rebenta a política fiscal rebenta a política monetária e ambas rebenta a política econômica de um governo. Então, precisa ter um diálogo. Por isso que desassociar o mandato do presidente do Banco Central, do presidente eleito democraticamente, é um crime, é um erro, e eu não sei quando foi votado a lei de autonomia do Banco Central. Né? O Banco Central sempre teve autonomia, autonomia diferente da independência. A independência que compromete a política macroeconômica, a política econômica do país. Então, nessa perspectiva, os mandatos deveriam ser coincidentes, né? Acho que no momento correto, a própria democracia, o parlamento vai fazer a correção de rumos, né? Nesse sentido, nós precisamos fazer essas reformas, a reforma tributária, porque ela dará essa maior previsibilidade e, com certeza, dando mais segurança jurídica tributária, diminui o custo da administração tributária, diminui o contencioso, diminui os custos na judicialização. Então, isso fica tudo mais simplificado, mais moderno, mais transparente também, quais são os tributos que cada um está pagando. E aí, evidente que nós vamos ter que abrir mão das nossas certezas, nós temos que ir para as incertezas do ponto de vista seguinte: a União tem que ter um fundo de compensação, né, um fundo de desenvolvimento regional, eu acho que é uma reivindicação dos governadores legítima, dos prefeitos, para a gente fazer investimento, não só para compensar possíveis perdas na arrecadação dos subnacionais, dos estados e municípios, mas também da gente modernizar o Brasil como um todo. O Brasil não é uniforme, né? O Brasil tem muito contratos regionais, então é importante aí uma modernização dos parques tecnológicos, das Tem que ter equilíbrio, infraestruturas, né? inclusive, né? Um equilíbrio mais federativo, levar fibra ótica, gás, né, comunicação, tudo infra adequada, né, para todos os estados. Então, nesse sentido, acho que é importante. Então, o que o colegiado, que eu tenho a honra de ter sido indicado para coordenar, tem como tarefa na reforma tributária? É buscar, Robson, buscar as convergências, né? Nós temos que fazer a melhor reforma tributária possível, Possível. mas a melhor reforma tributária possível é aquela que vai ser aprovada. Então, nessa perspectiva, cabe ao colegiado ouvir todos os setores produtivos, a sociedade civil organizada, que representa a nossa gente, os contribuintes, e todos os subnacionais, inclusive a União, através do Ministério da Fazenda. E juntos, Câmara e Senado, encontrar um texto que tenha maior convergência, né? Para que ela possa ser aprovada e o Brasil ter um novo sistema. E que tenha uma transição pactuada, né? Uma transição que a União sempre Para pode minimizar os mais, impactos, né? e a médio prazo, e que a União também sempre pode mais, porque ela fica com a maior parte do bolo da arrecadação, e que, se por acaso tiver diminuição de arrecadação, ela vem fazer essa contrapartida. Mas todo mundo vai ganhar, não Sem acredito. dúvida. Né? Os E tá estados que claro não para são mim, produtores deputado. vão ganhar, os É. estados produtores também vão ganhar, porque vai eliminar a guerra fiscal. Né? O consumo, a tributação, sair da produção e ir para o consumo é legítimo.
né, é mais democrático para desenvolver as pequenas cidades, os estados com menor poder econômico. Não tributar a exportação, a gente resolve o problema da judicialização da Lei Candir, né? Vamos, então, fazer o Brasil ser um país exportador. Tributar a importação é um mecanismo importante para a reindustrialização no Brasil. Não tributar investimentos é fundamental para reindustrializar o Brasil. Então, nós vamos fazer uma política que todos vão ganhar. A União vai ganhar, porque vai diminuir a judicialização, os custos de administração tributária, e vai acabar com a sonegação, vai arrecadar mais. Os estados e municípios também vão modernizar, vão conseguir atrair mais investimentos, vão também ser beneficiados pelo fim da guerra fiscal, pelo fim da sonegação, um sistema que pode ser depositado automático hoje. Se o cidadão comprou o produto, ele sabe que aquele 20%, 25% ou 10% é imposto, é valor agregado, dá para no sistema digital no futuro depositar aquele dinheiro imediatamente para o subnacional, para a União, para quem for de direito. Inclusive para o povo, né? Devolver o dinheiro para aqueles mais pobres que não deveriam ser tributados. Você também ganha os empresários que terão um modelo mais segurança tributária, segurança jurídica. Isso também vai facilitar muito para o empresário. Então, acho que vai criar um ambiente muito favorável, será o maior legado do governo do presidente Lula para os próximos governantes e será o maior legado deixado por essa legislatura, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal à sociedade brasileira. Está claro para mim, deputado, que essa não vai ser uma reforma tributária de um governo, vai ser uma reforma tributária de Estado, né? Pelo significado que ela tem. E uma última questão, nesse assunto da reforma tributária, deputado Reginaldo Lopes, para a gente finalizar, como é que deverá ficar, por exemplo, a situação quando a gente pensa nos países, nos estados produtores de energia? Você tem, por exemplo, o Rio Grande do Norte e tantos outros que, por exemplo, quando produz o petróleo, né, na verdade, ele não fica posteriormente creditado do petróleo que ele não consumiu. O CMS vai para o Estado que consumiu aquele produto que foi produzido, por exemplo, no Rio Grande do Norte. O mesmo acontece, por exemplo, com energias eólicas renováveis, fotovoltaicas, né? O Estado consumidor é o credor daquele imposto do ICMS, né? E esse problema pode ser corrigido, deputado? Então, agora nós vamos resolver a tributação do IVA, sai da origem em todas as cadeias produtivas e vai direto para o consumo. Então, não tem mais tributação na origem, tem tributação no consumo, no destino. É mais democrático, é correto, é assim que o mundo tributa. Evidente que aquele estado produtor que tem ali, para chegar ao produto final ou o serviço final, tem custo, ele também vai creditar essa fase da tributação intermediária. Então, também vai reduzir o custo de produção para esses estados, né, que não pagarão o empresário por esse imposto. Hoje ele paga essa fase intermediária e não recebe a fase final. Perfeito. Muito bem. Quero agradecer a participação de Reginaldo Lopes, que é vice-líder do governo Lula no Congresso Nacional, é deputado federal pelo PT de Minas Gerais, autor de muitas leis e projetos de leis, e dentre elas eu gosto muito de destacar a Lei da Transparência, a Lei de Acesso à Informação, né? Seja sempre bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Eu deixo um momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Obrigado, Robson Carvalho, pelo convite. Na terça-feira, dia 28, nós vamos abrir o GT da reforma tributária para ouvir as contribuições para o roteiro, metodologia e plano de trabalho, né, do grupo. Na quarta-feira, vamos apresentar ao GT, ao grupo, essa metodologia, esse plano de trabalho, e vamos, com certeza, dialogar muito com a sociedade brasileira para a gente fazer aí uma reforma tributária que possa dar ao Brasil mais justiça social, uma reforma tributária que possa desonerar cada vez mais os impostos indiretos, que são regressivos, né, sobre o consumo, e caminharmos aí para um sistema de cobrança de imposto mais direto, que é na renda e no patrimônio. Então, um forte abraço, estamos juntos aí nesta caminhada. Obrigado, deputado.